pessoal, voltando aqui para mais uma videoaula, para a gente poder repor o conteúdo, né, que a gente não está podendo ter pessoalmente devido à importante quarentena, né, que é a forma mais segura que a gente tem até o momento para combater, né, e evitar a contaminação e a propagação do Covid-19. Espero que vocês estejam assistindo as videoaulas, é fundamental, porque isso pode não parecer, né, ao primeiro momento, mas é importante para manter a cabeça da gente ativa, funcionando, trabalhando, né, não só pensando em bobagens ou no ócio mental, né, e é importante que a gente vai dando prosseguimento ao assunto, né, e que é para não atrasar o nosso ano letivo, nem a gente perder nosso ano letivo. Então a gente está produzindo essas videoaulas e é importante que você assista todas as videoaulas de todas as matérias. Não vai aproveitar agora daquela matéria que vocês às vezes não tem muita afinidade e falar, não vou ver as videoaulas dessa matéria mesmo, não tenho obrigação. É importante vocês verem todas as disciplinas, certo? É importante vocês responderem dos exercícios de todos os professores e as professoras estão passando para vocês. E é importante mandar as dúvidas, certo? Então, eu nessa altura já devo ter, que eu estou gravando, né? E do que vocês estão vendo, vai ter uma boa diferença de dias entre as minhas gravações e as aulas, mas muito provavelmente eu já devo estar até respondendo as dúvidas que vocês me enviaram aí do futuro, no caso do presente de vocês, e eu vou respondendo na medida do possível, certo? Mas na minha medida do possível é rápido, porque se for mandar as perguntas, por minha ansiedade, eu vou responder rápido. E dependendo assim, se tiverem muitas dúvidas, a gente pode pensar junto, fazer alguns vídeos separados só para poder tirar dúvidas. Se forem muitas dúvidas, assim, muita coisa, aí a gente tenta agregar dessa forma para poder vocês não ficarem faltando nada, tá com o conteúdo certinho, certo? Então espero que você esteja em casa, bem, se cuidando, lavando as mãos, fazendo atividade física também para espantar o sedentarismo, que pode ser fator de risco, né, para várias doenças. Faz atividades, vendo as lives, e tem muita live com atividade física que ajuda nesse momento a aliviar a tensão, o estresse, o tédio. E é isso, né? Converse muito com seus amigos pelo WhatsApp, por videochamada, e evitem, né, ir um para casa do outro, porque nunca se sabe, né? Tem um dado que saiu, né, de uma pesquisa da Science, que ela apontava assim que lá na China, né, falando sobre a situação na época lá na China, de que quase 80% das transmissões entre pessoas lá na China aconteciam entre pessoas que estavam assintomáticas, ou seja, não apresentava nenhum sintoma da doença, né? Então é por isso que fala, tá, mas a pessoa tá bem, não sei o que, não tem nenhum tipo de, não tá sentindo nada. E aí é perigoso, né? Porque, por exemplo, lá na China era isso, tipo, 80%, ou seja, a grande maioria dos casos as pessoas estavam passando a doença um para o outro, e era justamente no momento em que elas não estavam apresentando sintomas, ou mesmo que chegavam nem a apresentar, porque muitas pessoas não chegam a apresentar os sintomas, né? Então é importante respeitar e manter essa quarentena até que a gente tenha a parte da ciência e da medicina, né? E da Organização Mundial da Saúde, por aí vai, alguma outra alternativa, né? Mas por enquanto essa é a melhor alternativa e espero que vocês estejam bem. Então a gente está vendo o assunto sobre bioquímica, né? Ou seja, sobre a composição química dos seres vivos, e nas últimas aulas a gente falou sobre os carboidratos, né? Falamos sobre os lipídios. Na aula passada a gente começou a falar sobre as proteínas, né? Falamos quase que todas as características das proteínas, né? Onde a gente consegue os alimentos, quem forma as proteínas, né? Então a gente viu lá, vocês viram lá que os aminoácidos são as moléculas base das proteínas, que a partir das suas ligações peptídicas, né? Lá do grupamento carboxila de um aminoácido, o grupamento amina do outro aminoácido, então aquela síntese, né, por desidratação, ou seja, por perda de água, aí vinha formando as cadeias que formam as proteínas. Vimos um pouquinho das características, né, das proteínas, como eles conseguiram diferenciar, vimos um pouquinho das estruturas moleculares das proteínas,
as diferenças entre elas e, que eu já falei também, né, onde é que a gente consegue as fontes proteicas na nossa alimentação. E aí falando também daqueles dois grupos dos aminoácidos essenciais, né, os não essenciais, os não essenciais nosso corpo consegue produzir a partir de outras substâncias, e os essenciais a gente só consegue a partir da alimentação, que é diferente, por exemplo, das plantas, que elas conseguem produzir todos os 20 tipos de aminoácidos que são conhecidos até hoje. O seu próprio corpo ela tem essa capacidade de síntese e de produção, certo? Vamos começar a aula de hoje falando sobre as funções que as proteínas elas podem desempenhar no nosso corpo. Então as proteínas elas são muito importantes, elas podem ter a função energética, ou seja, para produzir energia, mas ela vai ser a terceira fonte energética. A gente viu que a primeira fonte energética que nosso corpo procura vão ser lá os carboidratos, principalmente lá o monossacarídeo, que é a famosa glicose, certo? Então o corpo da gente vai primeiro atrás da glicose. Na ausência de glicose, ou seja, do carboidrato no nosso corpo, ela vai da segunda fonte, que são os lipídios, que vão estar lá armazenados no nosso tecido adiposo, né? Que é um tecido específico do nosso corpo que tem a função de armazenar lipídios, as gorduras, né? A gente vai ver lá no final do ano esses tipos esse tecido, né? E os outros tecidos do corpo. Caso o corpo da gente não encontre nenhuma dessas duas fontes, aí sim ela vai atrás das proteínas para poder produzir sua energia. Mas o corpo da gente, lá no metabolismo energético, a molécula que ela consegue obter mais energia, ou seja, produzir mais energia, são a glicose, lá os carboidratos. Tanto lipídios quanto proteínas, quando entram na cadeia metabólica, na respiração celular, na produção de energia, ela produz menos energia do que produziria com a glicose. Então a proteína teria essa subfunção, né? Só no caso de emergência ela vira fonte de energia. As proteínas elas também são importantes porque elas atuam na construção das estruturas celulares do nosso corpo. Então dentro de nossas células a gente tem uma estruturazinha que a gente chama do citoesqueleto ou citoesqueleto celular, que vai manter a forma das células do nosso corpo. Então se as células vão ser mais arredondadas, elípticas, quadradas, retangulares, quem dá essa estrutura morfológica nas células do nosso corpo são os citoesqueletos, o citoesqueleto de cada célula que vai dar a estrutura dessas células. E o citoesqueleto ele é formado por proteína, ou seja, as proteínas elas que vão ser responsáveis pela estrutura das células, da construção estrutural das células do nosso corpo. Algumas proteínas também estão presentes na membrana plasmática de nossas células, que vão atuar na facilitação no processo de entrada e saída de algumas macromoléculas das nossas células, que a gente vê em citologia, né, quando for estudar o transporte celular, e também ela serve como sinalizadoras de uma célula para outra de forma de identificação entre células, certo? Então ela pode formar o citoesqueleto, ela pode formar, ou seja, estar presente na membrana plasmática de nossas células, contribuindo no transporte celular. Os hormônios eles podem funcionar também como reguladores do nosso corpo, ou seja, proteínas do tipo hormônios. A gente viu lá que os esteroides são hormônios, os hormônios sexuais são hormônios à base de lipídios, né, principalmente à base do colesterol. No caso a gente tem outros hormônios do nosso corpo que são à base de proteínas. Então, por exemplo, como eu já tinha citado na aula passada, quando estava falando lá da estrutura quaternária, quando eu falei lá da insulina. Então a insulina é um hormônio que vai fazer o quê? Ele vai controlar as taxas de glicose no sangue. Então, o excesso de glicose no sangue, a insulina vai lá e retira esse excesso de glicose, distribui nas células, certo? Outro hormônio que também é a base de proteínas, o glucagon, que também é produzido pelo pâncreas, assim como a insulina, ele vai fazer o processo inverso. Na falta de glicose no sangue, ele vai lá e vai estimular a liberação de glicose no sangue. Os anticorpos do nosso corpo, então os anticorpos que são aquelas substâncias que protegem nosso corpo, que vão combater agentes estranhos que entram no nosso corpo. Os anticorpos eles também são substâncias que são formadas a partir e à base das proteínas, certo? Então falei também no vídeo da aula passada da hemoglobina, que vai servir lá no transporte de oxigênio nos glóbulos vermelhos do nosso sangue, também são a base de proteínas. Então boa parte dos hormônios do nosso corpo, eles vão ser a base de proteínas, com exceção daqueles que eu falei na aula passada,
que, ou na videoaula retrasada, na verdade, que são os hormônios sexuais, que são a base dos lipídios, certo? Tem uma função específica que a gente vai detalhar mais na aula de hoje, que é a função enzimática, ou seja, as enzimas. As enzimas, elas são tipos de proteínas especiais que elas vão servir como catalisadoras de reações químicas. O que é um catalisador? Um catalisador vai ser uma substância, ou no caso uma molécula, como a enzima, que ela vai acelerar as reações químicas do nosso corpo. Ou seja, ela acelera, ela faz com que a reação química do nosso corpo aconteça mais rápido. E ela não só acelera a reação química, ela faz com que a gente gaste menos energia e que a gente produza menos calor nas reações químicas. Então as enzimas, elas estão em quase todas as reações químicas do nosso corpo. A gente vai ter enzimas catalisando as reações químicas, né? Ou seja, acelerando as reações químicas, fazendo com que a gente gaste menos energia e fazendo com que a gente produza menos calor quando uma reação química acontecer. Ou seja, ela economiza o nosso corpo, certo? Então vou falar mais um pouquinho sobre as enzimas, mas antes de detalhar as enzimas, eu falei das funções que as proteínas elas realizam no nosso corpo, certo? Mas existem alguns casos em que as proteínas elas podem perder as suas funções, ou seja, elas podem perder a sua ação, elas não conseguem mais desempenhar os seus papéis, ou seja, um hormônio que para de funcionar, um anticorpo que não vai mais funcionar na proteção do nosso corpo, ele perde sua função. Quando isso acontece, é uma coisinha que a gente chama aqui, que está aqui, que a gente chama de processo de desnaturação, certo? Ou botei ali, peguei essa figurinha em inglês porque foi a mais bonitinha que eu encontrei, que denaturation. Denaturation a gente chama de desnaturação ou desnaturação proteica. O que acontece no processo de desnaturação proteica? Veja lá que o primeiro esqueminha que a gente tem lá tem uma normal protein, né? Então proteína normal. Então ela está lá, veja lá, está lá na sua estrutura terciária, né, enroladinha. E aí quando acontece o processo de desnaturação, o que acontece? A proteína ela perde a sua estrutura primária e ela volta para algo próximo à estrutura secundária ou primária, né? Veja que ela perde a sua espirulação, né, o seu entrelaçado. E quando ela perde essa estrutura terciária e secundária, e às vezes volta para só uma estrutura primária, ou seja, de ordem de aminoácidos, ela perde sua função. Então o processo de desnaturação das proteínas é um processo em que a proteína ela perde a sua função, então ela para de funcionar, certo? Então isso a gente chama de desnaturação das proteínas. Então, por exemplo, se um anticorpo do seu corpo ele desnaturar, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a estrutura terciária e secundária e ele vai perder a sua função, ou seja, é um fenômeno em que a estrutura que forma a proteína se desfaz e ela perde sua função, obviamente, certo? Então ela perdeu sua estrutura, ela perde sua função. No caso das proteínas, a gente chama esse processo de desnaturação ou desnaturação proteica. O que pode levar ao processo de desnaturação? Por exemplo, pode levar um aumento da temperatura. Ou seja, se você for aumentar a temperatura, então as proteínas elas funcionam numa temperatura ótima, né? Então, que no nosso corpo vai ser na faixa lá da temperatura do nosso corpo, né? 36 graus e meio, 36 graus e meio, 36,8 graus. Então ela funciona. Se você começa a aumentar demais a temperatura do corpo, o que acontece? As proteínas elas começam a perder a sua estrutura, se desnaturar e, consequentemente, elas perdem a sua função, certo? É por isso que tem a gravidade quando você a gente tem febres muito elevadas, 39, 40, 41 graus, uma febre muito grave, gravíssima. Qual o risco que a gente tem para o nosso corpo? As proteínas do nosso corpo elas começarem a se desnaturar e pararem de funcionar, perderem suas funções. Veja que eu falei lá que é uma série de hormônios do nosso corpo, que as enzimas do nosso corpo que regulam mediam quase todas as reações químicas do nosso corpo, são proteínas. Se elas se desnaturam, perdem a função, nosso corpo vai aos poucos perdendo as funções também, certo? Você fala, professor, mas o corpo às vezes eleva a temperatura para justamente combater
organismos infecciosos, né? Ou seja, tipo uma bactéria, coisa que entra no nosso corpo. Nosso corpo, como forma de defesa, aumenta a temperatura justamente para quê? Para desnaturar as proteínas desses micro-organismos que entram no nosso corpo. Mas aí o que acontece é o risco de a temperatura subir tanto nesse processo que desnatura as proteínas pode levar você à morte. Tem pessoas que, né, têm ataques convulsivos porque as proteínas do corpo param de funcionar, o corpo meio que entra em curto, né? Para momentaneamente de funcionar algumas estruturas. Então, em casos mais graves, pode levar a pessoa à morte porque várias reações químicas já não vão mais acontecer no nosso corpo, certo? Então, esse processo de desnaturação pode acontecer. Então, o aumento da temperatura pode levar a um processo de desnaturação, assim como a temperatura do corpo baixar demais, ou seja, uma queda muito grande da temperatura do corpo pode levar também a um processo de desnaturação, certo? Existem proteínas que elas se desnaturam, mas elas voltam à sua estrutura normal depois que a temperatura se estabiliza no corpo, né? Então elas podem se desnaturar e se desnaturar. Elas podem voltar à sua estrutura e voltar ao seu funcionamento. Em outros casos isso não acontece. A proteína se desnatura e ela não retorna ao seu estado normal, ela perde completamente sua função. Que é o que acontece, a gente pode dar mais exemplo, é quando você vai fritar o ovo aí para você comer, o pãozinho com ovo, ou o ovo com cuscuz, ou um ovo com arroz e feijão. Então você quebra você retira lá o ovo da casca, né? Você vê lá a clara, né, no estado líquido, e quando você vai aumentando a temperatura, a clara vai se tornando sólida, a gema vai ficando cada vez mais escura e mais sólida também, ela mais molinha vai ficando cada vez mais sólida. Então o que acontece ali? Quando você aumenta a temperatura lá com a chama no fogão, você acaba desnaturando a proteína do ovo. Aí nesse caso ela não volta mais ao estado natural dela. Então tem proteínas que podem se desnaturar e voltar a sua funcionalidade, e tem algumas que perdem completamente a sua funcionalidade. Então tá aí, esse é o risco. Então, além da temperatura, também tem o pH, né? Então tem proteínas que vão funcionar em pH básico, neutro ou ácido. Aí se você altera o pH, então uma proteína que atua em pH básico, se o pH daquele local ficar ácido, ela vai desnaturar e vai perder a sua funcionalidade, certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a função enzimática. Então as enzimas, como eu falei, elas são catalisadoras de reações químicas, ou seja, elas aceleram as reações químicas no nosso corpo, e as enzimas elas têm essa função específica, e a gente diz que as enzimas elas são estruturas que são de ação específica. Não quer dizer que a enzima é uma proteína de ação específica. O que eu quero dizer é que as enzimas elas não são genéricas, ou seja, cada enzima catalisa um tipo de reação química específica, ou seja, cada enzima ela vai atuar sobre um substrato específico, sobre um tipo de reação química específica. Então você nunca tem uma enzima que atua em duas reações químicas diferentes. Então cada enzima atua sobre um substrato, cada enzima atua sobre uma reação química, ou seja, cada enzima catalisa um tipo de reação química específica. Então, por exemplo, você vai ter enzimas que catalisam reações químicas em carboidratos, você tem enzimas que catalisam reações químicas em outras proteínas, você tem enzimas que catalisam reações químicas em lipídios, você tem enzimas que catalisam reações químicas com hidrogênio, com oxigênio, lá no caso da produção de energia nas células. Então elas têm funções específicas e elas funcionam como um mecanismo que a gente chama do mecanismo chave-fechadura, ou seja, como eu estou dizendo que ela tem uma atuação específica sobre um substrato, eu estou dizendo que cada enzima ela só se encaixa com um substrato, ela só se encaixa com uma reação química em específico. Então a gente costuma chamar esse modelo de modelo chave-fechadura, em que a enzima é a chave e o substrato ou a reação química é a fechadura. Então uma chave para cada tipo de fechadura, que é como a gente consegue ver nesse modelozinho aí que resume bem esse processo. Então a gente tem lá o substrato lá amarelinho, e esse círculo aí parecendo o Pac-Man, né? Cinza é a enzima. Então o que acontece? Veja que elas têm um encaixe certinho de uma para outra. Então a enzima ela se prende lá no sítio específico, né? Diz que esse sítio está ativo quando elas se ligam. Então elas têm um encaixe, como se fosse aquelas peças, aqueles brinquedos de Lego de encaixar, né? Então cada um se quebra como se fosse quebra-cabeça. Cada pecinha só se liga com um espaçozinho daquela outra
aquela metade da laranja, né? Então o que acontece lá é que as moléculas da enzima se ligam ao substrato, né, lá no sítio ativo, e quando a reação química acontece, a molécula produzida são liberadas. Nesse caso aí, a gente tem um esqueminha de uma enzima realizando a quebra de outra substância, né? Então essa enzima ela pegou essa substância, ela quebrou ela em duas partes diferentes. Nem toda enzima só tem reações de degradação, ou seja, de quebra de substâncias. Algumas enzimas elas atuam no processo de síntese, ou seja, no processo de produção de uma substância. Mas cada enzima só vai atuar em um substrato específico. Isso aqui é o resumo do mecanismo de chave e fechadura, certo? Alguns exemplos de enzimas que a gente tem, por exemplo, as enzimas digestórias, né? As enzimas que atuam no sistema digestório do nosso corpo. Então, no nosso corpo a gente tem uma série de enzimas que vão fazer o que? A quebra dos nutrientes em partes menores para serem absorvidos por nossas células. Então, cada enzima vai atuar no processo de digestão de um nutriente diferente. Então, na boca da gente, por exemplo, junto da saliva, a gente tem a que chamava antigamente da pitialina, né? Que é uma enzima que ela digere carboidratos, ou seja, ela quebra os açúcares, né? É por isso que você está lá chupando bala, o pirulito e a bala vai diminuindo de tamanho até desaparecer. O que acontece aí? Que as enzimas estão na saliva, né? Essa pitialina, né? Que hoje em dia também pode chamar de amilase salivar, ela vai começar a catalisar, ela vai começar a quebrar as moléculas dos carboidratos, né? Os polissacarídeos, que vai começar a quebrar em disacarídeos, monossacarídeos para ser absorvido no nosso corpo. Por exemplo, no estômago da gente, a gente tem a enzima que chama de pepsina, né? Então a pepsina ela vai servir o processo de digestão de proteínas, ou seja, ela vai quebrar as proteínas do nosso estômago e por aí vai, né? Da mesma forma que as outras proteínas, as enzimas elas podem se desnaturar também, mas às vezes elas podem ser inativadas por a presença de outras substâncias. Então, às vezes alguma substância ela pode desativar a enzima. Tem uma substância que é famosa que faz isso, que é uma substância chamada cianeto, que é o gás cianeto, né? Que ele é muito utilizado lá nos Estados Unidos, nos estados que tem pena de morte, né? Então o que ele faz? Ele introduz um cianeto na pessoa e ele cianeto faz lá nas mitocôndrias da célula da gente, né? A mitocôndria é uma orgânica que ela faz a respiração celular, ela vai produzir energia no nosso corpo. E lá nos mecanismos da mitocôndria tem uma proteína que a gente chama de citocromo. O citocromo é uma enzima que ela vai fazer na parte final lá na conversão de energia química nas nossas células. Então o que acontece? O cianeto ele se liga ao citocromo lá na mitocôndria e ele desativa o funcionamento do citocromo. Então, como o citocromo para de funcionar, a cadeia respiratória se desfaz. Por mais que você esteja inalando oxigênio, na respiração sistêmica, pulmonar, o oxigênio chega na célula, como o citocromo lá dentro da célula estão desativados, nossas células param de produzir energia. Então, o oxigênio não entra, mas estão produzindo energia. Então, a pessoa morre por falta de produção de energia, né? Então, ela morre porque o cianeto desativa a enzima citocromo e, consequentemente, ela para o processo de respiração celular. Então, essa substância ela torna inativa o funcionamento das enzimas, certo? Então vamos aqui ver aqui, olha, esse gráficozinho aqui ele mostra como seria uma reação química na presença de enzimas e como seria uma reação química na ausência de enzimas. Então veja aqui o eixo Y representando a energia, certo? A energia consumida para uma reação química acontecer, e o eixo X pode representar o tempo. Então a gente tem aqui no começo do nosso gráfico o substrato, né? A energia lá, né? Lá próximo de zero, está lá para o substrato, então o que acontece? A linha azul representa a reação química da ausência de enzimas, certo? Então o que acontece lá? Tem lá o substrato começa a reação química, então a taxa de consumo de energia vai subindo, lá azul lá em cima, chega lá no pico máximo, a reação química acontece, o azul, depois essa quantidade de energia diminui depois ao final dessa reação. Então veja lá que o ápice
reação química sem a presença de enzimas, né, o consumo de energia vai lá em cima. Essa mais clarinha, essa branca vermelhada, é a quantidade de energia que vai ser consumida na reação química com a presença de enzima. Então, olha, essa energia ela começa a subir, quando a enzima começa a catalisar essa reação química, o consumo dessa energia diminui e depois tem o produto ao final dessa reação química. Então veja a grande diferença que tem entre o consumo energético e uma reação química mediada ou catalisada por enzimas e outra não catalisada por enzima, certo? Bem facinho. Aqui a gente tem aqui, aquilo que a gente chama de fatores que influenciam o funcionamento das enzimas como de outras proteínas. Aqui estou falando especificamente das enzimas. Então, no eixo Y, a gente tem a velocidade da reação, em que a enzima catalisa certa reação química, e no eixo X temos aqui a temperatura. Então, o que a gente chama de temperatura ótima é aquela temperatura em que a enzima alcança a sua taxa máxima de velocidade de reação química. Né? Então, quando foi lá no nosso corpo, a maioria das enzimas vão estar lá na faixa de 36,5 a 36,8, que é a temperatura média do nosso corpo. Então essa é a temperatura ótima, ou seja, que as enzimas não estão funcionando em sua capacidade máxima. Então o que a gente chama de temperatura ótima é a temperatura em que a enzima ela tem a sua maior capacidade catalisadora. Certo? Se essa temperatura estiver um pouco abaixo ou um pouco acima, veja que a enzima ela continua atuando nas suas reações químicas. Né? Então tem que ter só que o que acontece, a velocidade de reação diminui. Certo? Então a velocidade de reação vai diminuir. Quanto mais aumenta essa temperatura para depois da temperatura ótima, essa velocidade de reação vai diminuindo até que ela pode desaparecer. Da mesma forma que você vai diminuindo essa temperatura. Então, à medida que essa temperatura diminui, você também pode perder funcionalidade da velocidade da reação química. Aqui eu tenho um exemplo entre enzimas diferentes. Certo? Então, aqui no rosa, a gente tem a temperatura ótima para enzimas humanas. E no verde a gente tem a temperatura ótima para enzimas de bactérias extremófilas que vivem com os fermentos. Então, os fermentos são aquelas fontes que as temperaturas são bem elevadas, certo? Então, veja que elas são adaptadas às proteínas, as enzimas dessas bactérias são adaptadas a funcionar a velocidade de sua reação química máxima sem temperatura mais elevada. Então, por exemplo, se uma bactéria dessa entra no nosso corpo por acidente, as suas enzimas vão parar de funcionar porque veja que elas têm um fim do funcionamento das suas enzimas lá na faixa dos 39 graus. Né? Então, se o nosso corpo tem 36, se ela entra no nosso corpo, ela morre só por essa diferença de temperatura. Né? Então, as enzimas, dependendo do organismo vivo, elas vão ter, dos tipos de enzimas, elas vão ter temperaturas totalmente diferentes. Então, aqui eu estou mostrando esse gráfico, que a gente tem diferenças na temperatura ótima das enzimas de acordo com o tipo de enzimas. Então, nossas enzimas, por exemplo, e comparando com essas bactérias de fontes termais, certo? E locais químicos, essas extremófilas. Então, a gente vai ter diferenças entre os tipos de proteínas na temperatura ótima. Então, nem toda proteína tem a mesma temperatura ótima, porque algumas pode ser muito mais, outras pode ser muito menos. Aí vai variar de organismo para organismo, certo? Outro fator que influencia bastante na atuação das enzimas é o pH, né? Ou seja, o grau de alcalinidade. Né? Então, veja que nesse gráfico aqui que a velocidade de reação, e você vai ver que cada uma dessas linhas ela representa uma enzima diferente do nosso corpo. São todas enzimas digestórias, né? A pepsina, que é a azul, a tripsina, que é a vermelha, e a amilase salivar, que é a verde, certo? Então, como vocês conseguem ver lá, a pepsina ela tem o ponto ápice da sua velocidade de reação em pH, o seu pH ótimo em ambientes ácidos. Né? Então, o eixo Y lá, o eixo Y é a velocidade e o eixo X é o grau de pH. Então, lá pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico.
Então veja que a pepsina, o pH ótimo dela é próximo a um pH 4, que é um pH ácido. Então se você coloca ela num ambiente mais neutro, mais básico, ela perde a função. E do mesmo jeito, se você aumenta demais a acidez do meio, ela também perde a função. Então ela vai atuar lá mais ou menos em pH 7, ou desculpa, 3, 4 para 3, né? Entre 3 e 4, na verdade. Outro caso lá aqui, ela salivar, que é da boca, ela vai atuar lá um pouquinho meio, um pouco básico, né? Então lá mais ou menos na faixa do 8, certo? E a tripsina, ela vai ter o seu pH ótimo, ou seja, sua melhor velocidade de reação lá em meios com pH 10, né? Meios mais básicos. Então veja que dentro do nosso corpo a gente também tem diferenças na velocidade de reação e no funcionamento de enzimas a partir do pH. Então, tanto a temperatura quanto o pH são fatores cruciais para o funcionamento das enzimas do nosso corpo, né? Trazendo essas diferenças aqui. Então veja aqui, deixa eu desaparecer aqui para ficar mais fácil para vocês observarem esses gráficos aqui, olha, eixo Y, atividade enzimática, no primeiro gráfico o eixo X é a temperatura, né? Então o ponto onde a velocidade de reação é a maior, mais rápida possível, é a temperatura ótima, e veja que quando você escapa desses processos, ou desse ponto ótimo, ela sofre processo de desnaturação, ou seja, ela vai perdendo a sua estrutura como qualquer outra proteína e, consequentemente, ela vai perdendo a sua função. Da mesma forma que da atividade enzimática, certo? Então, lá, ou do pH, então no eixo do segundo gráfico, o eixo X é o índice de pH, então está lá no meio pH básico, mais ácido, mais alcalino. Então, quando você vai subindo o valor mais alcalino, então o que acontece aí? Esse esquema, então você vai ter a faixa de pH ótima, ou seja, que a enzima está funcionando em sua atividade mais eficiente, e aí se você aumenta o pH, ou se você diminui o pH para aquela faixa ótima do pH daquela determinada proteína, naquela enzima, ela vai tender a perder a sua função, ou seja, ela também vai sofrer processo de desnaturação. Então tá aí, né? Esses são então nessa análise biológica a gente vê as funções das enzimas, os fatores que influenciam no funcionamento das enzimas, né? O mecanismo do funcionamento das enzimas, a importância das enzimas no corpo humano, e ainda também viu as funções gerais das proteínas, né? As outras funções, além da função enzimática. Além da função enzimática, que é uma função que é muito cobrada nas provas vestibulares, e também quando a gente for estudar outras questões dos conteúdos do primeiro ano, como o metabolismo energético, a gente vai ver a atuação de algumas enzimas também, e a gente vai lá como as enzimas e as proteínas elas podem funcionar e quais fatores podem influenciar nesse funcionamento. Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto. Na próxima aula a gente dá continuidade no assunto de bioquímica. Fique bem, lave suas mãos e não deixe de enviar suas dúvidas. Eu vou responder todas elas e estou atento a elas, atento sempre ao meu e-mail e ao Instagram para poder responder as dúvidas de vocês, certo? E também façam toda uma lista de exercícios e podem perguntar dúvidas dos exercícios também, certo? Vocês às vezes podem acertar e falar, mas eu fiquei com dúvida nisso. Podem mandar dúvidas sobre os exercícios também, que eu vou ajudar vocês a responder. É isso, um forte abraço.